Manuel Paiva, bom dia, tudo bem? Boa terça-feira. Bom dia, Patrick. Bom dia, Luiz. Bom dia a todo mundo do estúdio. Muita chuva hoje, né, Patrick? Muita chuva, né? Hoje, inclusive, excepcionalmente, a gente fazendo aqui nossa conversa remotamente, né? Você que tá aqui sempre, Isso. mas a chuva deu uma complicada aí na situação. Mas o áudio tá perfeito, viu, Manuel? Bom, Graças a Deus. Você tá bem, né, Patrick? tudo bem Tudo por aqui. bem? Você tá bem também? Graças a Deus. Graças a Perfeito. Deus. Manuel Paiva, você traz para a gente hoje tecnologias que podem melhorar e transformar a mobilidade urbana nas cidades como um todo, mas você aproveita também para trazer aí Manaus. O que a gente poderia implantar em Manaus, que daria para usar o dinheiro, por exemplo, da mobilidade urbana, mas que não temos? Oh, pois é, Patrick, isso é muito bom, que a gente sempre pensando do que nós podemos melhorar, não é? Evidentemente, para nós começarmos a diminuir a morte no trânsito, para nós diminuirmos os congestionamentos, para que nós possamos começar a coibir esse acesso reduzido que as pessoas têm, principalmente quem mora na periferia, né? E que essas pessoas que dependem do transporte público levam muito tempo se deslocando da sua casa para a próxima parada, para o próximo terminal, não é? E que geram uma falta de confiabilidade do sistema. Não é? E que, na realidade, nós temos que superar isso. Não é? E que, para que a gente possa fazer isso, para ver a redução de mortes, para ver a expansão desse acesso de acessibilidade, nós temos, Patrick, invariavelmente, contar com a tecnologia. A tecnologia, ela está sendo usada de uma maneira muito mais imediata, já que todo mundo, a maioria da população, tem na palma do seu smartphone, do seu telefone, o itinerário do ônibus, ele tem a compra do vale, ele tem o controle da sua conta bancária, ele tem os mapinhas, o motorista comum, ele tem um mapa onde está o radar eletrônico, aonde está o limitador da velocidade, ele tem acesso a tudo. E nada mais do que pegarmos esse boom onde todo mundo tem acesso para que nós possamos transformar projetos específicos para que nós efetivamente nós possamos introduzir a tecnologia para a melhoria da questão do transporte. Esse é que é a grande luta que se tem. Patrick, por quê? Porque, na realidade, o que seria mais fácil? Deixa como está para ver como é que fica. Né? Deixa continuar engarrafado, deixa nós continuarmos priorizando o transporte individual. Né? Patrick, no Brasil, infelizmente, né? Hoje 67% dos deslocamentos diários nas cidades são através do transporte individual. Né? Evidentemente que vai chegar num ponto de estresse, algumas localidades. Então nós temos que reverter essa situação. Né? E dentro dessas questões, as inovações tecnológicas. Né? Por exemplo, Patrick, né? É fundamental que nós tenhamos não só o aplicativo para monitorar o ônibus, sabe, Patrick? A questão não é só ter a tecnologia, é que esse ônibus tenha por onde rodar, tenha por onde ele desenvolver a sua velocidade adequada, tenha para que ele possa agilizar a viagem, para que ele possa diminuir o tempo de espera, para que ele possa diminuir o tempo de percurso, para que ele possa fazer com que as pessoas esperem menos nas paradas. É importante se fazer isso, muito importante. Para isso, nós temos que implementar a velocidade comercial do sistema com transporte, priorizando o transporte coletivo. Para isso, nós temos que adotar os semáforos inteligentes nos principais corredores da cidade. Nós temos que implementar os semáforos inteligentes para sincronizá-los, para aumentar a sua velocidade, para priorizar o transporte público de passageiros, para que nós possamos oferecer esse tipo de serviço de uma maneira muito mais direta. Né? Tem os exemplos, Patrick, que algumas pessoas dizem, nós já chegamos na época do veículo autônomo. Ok, isso
é uma modernidade que nós estamos aí, nós não podemos negar, a modernidade é bem-vinda, a modernidade sempre será bem recebida, mas nós precisamos fazer o dever de casa. Nós precisamos cumprir algumas premissas, atender algumas premissas de melhorar a mobilidade das pessoas, né? Para que o veículo autônomo, para que o semáforo inteligente, para que o ramo de negócios que possa gerir a mobilidade nas cidades seja utilizado para atender a grande maioria da população e não um determinado segmento da população que é o menor, que necessita menos, sabe, Patrick? São esses conceitos que efetivamente nós temos que lutar, nós temos que efetivamente cobrar da prefeitura, cobrar das autoridades que implementem medidas básicas para melhorar o transporte público, diminuir o número de acidentes, diminuir o número de vítimas, fazer com que deem mais segurança viária ao quem anda no trânsito de Manaus, né? Ao motociclista, ao motorista do carro individual, ao motorista do transporte de carga, ao motorista do transporte coletivo, enfim, ao ciclista, ao pedestre, essa comunidade da mobilidade que necessita de proteção, que necessita de prioridade, usando a tecnologia, claro, usando o que dá de mais moderno. Evidente que sim, mas não esquecendo de que antes do semáforo inteligente é importante ter calçado. Antes do semáforo inteligente é importante nós termos uma acessibilidade inclusiva para as pessoas de baixa mobilidade, para a mulher grávida, para o idoso, para o cadeirante, para o deficiente visual, para o deficiente auditivo, para que eles possam ser integrados numa cidade acolhedora, numa cidade inclusiva e, acima de tudo, numa cidade segura para se andar, Patrick. Ô Manuel, explica esse ponto do ônibus sob demanda. Que história é essa de ônibus sob demanda? Pois é, ônibus sob demanda, Patrick, é aquilo que hoje a Uber e a 99 já fazem em algumas cidades do Brasil, como São Paulo, como Campinas, como Rio de Janeiro, né? Ou seja, é o ônibus do aplicativo. Aquele ônibus do aplicativo que está lá, você pode usar o ônibus do aplicativo. É uma modalidade importante. Eu vou lhe dizer, Patrick, aqui em Manaus nós temos esse ônibus sob demanda que o Distrito Industrial, o Polo Industrial, já utiliza desde a década de 70. Manuel, só um momentinho, desculpa te interromper, tentei esperar um pouquinho aqui para ver se melhorava, mas a conexão do nada estava muito boa, mas começou a ficar muito ruim realmente aqui, a gente não está ouvindo direito o que você está falando. Vamos fazer um teste rapidinho, fala alguma coisa aí, Manuel, só para a gente ver se já melhorou? Opa, ok, tudo testando. Perfeito, parece que deu uma melhorada. Pode falar, por favor. Você falava o seguinte, que aqui em Manaus é ônibus sob demanda no distrito, e aí não entendi mais nada. Isso. Pois é, o distrito contratou 2.000 ônibus para transportar os funcionários. Tem uma grande loja de varejo em Manaus que ela oferece ônibus de graça de uma loja que ela tem na M010 para uma loja que ela tem lá no Jorge Teixeira, não é? É o exemplo de que as pessoas, as empresas, o comércio está oferecendo esse tipo de serviço, porque o transporte urbano convencional, ele não atende isso. Em São Paulo, o trabalhador que mora na região metropolitana no entorno de São Paulo, eles utilizam muito o ônibus sob demanda, pelo aplicativo. Fica no ponto de parada, o ônibus naquele horário ele passa, com aquela tarifa também diferenciada, ele vem sentado, ele vem confortável e vem confiável. Na Europa, Patrick, hoje você vai de Lisboa para Madrid, de Lisboa para Barcelona, para Paris, para Londres, em ônibus, né? Você contrata esse serviço pelo aplicativo. Esse é um avanço
uma competição que se tem e nós damos a maior força para isso. Por quê? Porque nós estamos dando uma opção de transporte coletivo para o deslocamento das pessoas. É muito mais equilibrado, oferece mais lugares, é mais seguro, é mais confiável e tira o veículo da rua, que um veículo ou 30 veículos equivale exatamente a um ônibus que possa transportar as pessoas de um deslocamento para o outro. Então, é um tipo de serviços que São Paulo já tem, caberia em Manaus. Manaus já faz isso no Distrito Industrial, no Polo Industrial. Manaus faz isso de uma maneira exemplar. Tanto é que a nossa frota do transporte especial é maior do que a do transporte urbano. É isso. Portanto, reforçando aqui alguns pontos, temos o BI, que você trouxe para a gente, né? O Business Intelligence, forma de tratar dados para encontrar respostas para problemas, o monitoramento de ônibus via aplicativo. Queria até fazer um complemento, porque nós temos o Cadê Meu Ônibus, né? Ele tem, assim, pequenos problemas, né? Eu diria, às vezes o ônibus não passa exatamente no horário que está dizendo ali, tem ali passa 5 minutos antes ou 5 minutos depois. Você não pode fazer especificamente o mapeamento, como você faz, por exemplo, com os aplicativos, né? Você sabe onde o ônibus está, você não sabe. Você sabe onde o carro está no aplicativo, mas o ônibus não. Mas pelo menos você tem uma previsão de horário de chegada do seu ônibus, né? Tem também a questão do ônibus sob demanda, que você falou, os semáforos inteligentes e os veículos autônomos. São, então, essas tecnologias que poderiam melhorar e transformar a mobilidade urbana nas cidades. Correto? Perfeito, Patrick, perfeito. Toda tecnologia ela é bem-vinda, mas nós precisamos ainda fazer e cumprir o dever de casa, né? O nosso ônibus tem que estar limpo, no horário, não tem que estar superlotado. Esse ônibus tem que atender uma demanda que se tem num dia de chuva como esse. Evidentemente que, poxa, sei lá, é importante que as pessoas tenham mais conforto no seu terminal, no seu ponto de parada, no seu trajeto. Nós precisamos melhorar qualitativamente esses serviços não complementares, mas serviços que a população coloca como importante e fundamental para ela medir e aderir a um transporte coletivo de qualidade, seguro e inclusivo, Patrick. Perfeito. Só trazer uma pequena retratação aqui, Manuel. O Lui me corrigiu na hora. Patrick, mapeia assim. E aí tá até procurando aqui no aplicativo agora para me mostrar. Ó. Tá me mostrando aqui agora que o Cadê Meu Ônibus também faz esse mapeamento do ônibus. Você sabe por onde ele tá pela cidade e dá para esperar bacana por ele, ó, de fato. Né? Manuel Paiva, te agradeço. Um bom trabalho para você por aí. Boa terça-feira. Até a semana.